Olá, estudante, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje o vídeo tá especialíssimo, tá bom? Fica aí. Se você já ouviu falar de dislexia, se você é diagnosticado, se aquele seu amigo, amiga, seu filho, sua filha, fica nesse vídeo e, claro, passa o vídeo para ele que eu tenho certeza que ele vai gostar, porque hoje eu não quero falar do lado mais com aquela linguagem científica, não é isso não, eu quero falar de uma linguagem da vivência aqui da professora, sim, porque eu lido muito com alunos que chegam aqui com laudo, né, diagnosticado, e eu quero falar 15 vantagens. Isso, 15 vantagens de ser disléxico. Bom, parece viagem na maionese? Não, não, não é não. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Vem comigo! Pra gente começar, vamos entender aquilo que de vez em quando, não sei se você já ouviu falar, que a dislexia faz parte do TEA, né? Que é o transtorno específico de aprendizagem. O que é isso, tá? Existem vários transtornos, várias dificuldades para o aprender, para o reter, para o ler. Tem a dislexia, descalculia, disgrafia, o déficit de atenção, o transtorno de hiperatividade, tem vários. Esse é o que você deve mais ouvir falar, o que é mais fácil aí de encontrar conteúdo na internet, tá? Os mais populares. São conteúdos, pessoal, que tem muito pouco estudo ainda, porque os estudos, digamos, a descoberta desses transtornos de aprendizagem é super recente ainda. Quando eu falo em recente, é porque são décadas apenas de estudos, né? Vamos entender que o ensino, ele vem lá de antes de Cristo, né? Antes de Cristo a gente já tem relatos de ministrar aula, óbvio, de uma outra forma, no outro modelo, né? Mas a gente já tem essa ideia de interação entre pessoas para dividir conhecimento, ok? Então, isso vem de milênios, a ideia de ensinar, mas os transtornos de aprendizagem, quando tem alguém te ensinando e você tem dificuldade de ler, entender ou reter, sabe? Você lê e não entende, ok? A pessoa te explica e você tem uma dificuldade. Ou então você até entende, mas você tem um fácil esquecimento. Essas questões, o estudo disso é muito recente, ok? Muito recente no Brasil. Existem algumas pesquisas, só pra gente ter noção, da gente falar assim, muito recente, mas e como que é diagnosticado? Tem alguns percentuais aí falando que no mundo é de 5 a 17%, no Brasil é em média de 4%, mas tudo isso ainda é muito novo, esses dados ainda são muito relativos, pode ser que eles estejam exatos, pode ser que eles estejam aproximados, ok? O fato é que o vídeo de hoje não é pra gente falar nessa linguagem científica formalizada, eu quero falar aqui do ponto de vista meu, de uma professora que todos os dias está ali passando conteúdo, explicando, corrigindo prova, preparando esse aluno para um vestibular, para um concurso público, e normalmente esse aluno, ele vem, olha aqui, tá? Olha aqui, um dos pontos mais importantes da aula, tome nota aí, principalmente se você é o disléxico da questão. Dislexia não é uma incapacidade. Tá? Dislexia não tem nada a ver com QI, com inteligência, não tem nada a ver. Dislexia, ele é um caminho diferente, ele é uma dificuldade de aprender do método tradicional, entendeu aqui? Então, o que se chama na ciência, perdão, não, né, quando eu falo eu parece uma moda muito pessoal, mas o que é na ciência chamado de dislexia, ele é uma dificuldade e não uma incapacidade. Entendeu aqui? É como se a gente falar que existem vários caminhos para chegar num fim objetivo. E muitas vezes você não usa a via principal, a avenida principal. Você precisa utilizar de caminhos alternativos. Você precisa utilizar de métodos alternativos para que você compreenda, entenda e retenha a informação. Chegar lá no momento da prova, você consegue lembrar daquilo, você consegue acessar aquilo e explicar do seu jeito. Fez sentido até aqui? E claro, o que eu quero trazer hoje são 15 vantagens. Tome nota aí. Quais são essas vantagens, afinal de contas? Primeiro, o que eu mais vejo nos meus alunos é que eles pensam fora da caixa, entende? Tem um modo tradicional de resolver o exercício e aí eu tô ali explicando para eles, sabe? Daqui a pouco eles me vêm, me param no meio do exercício e vêm com um modo muito mais curto, muito mais rápido, muito mais de raciocínio lógico. Isso é uma vantagem do dislexo porque ele tem muita dificuldade com a escrita, né? Mas aquele lado do cérebro que ele é mais imaginativo, mais criativo, é muito mais aflorado, isso cientificamente comprovado, tá? Então, o que eu consigo ver no dia a dia? Eles têm uns insights, umas sacadas muito imaginativas, alguma coisa que de repente eu olho ali e falo, nossa, mas eu não tava nem viajando nessa Hellmann's Airline aí dele e faz todo sentido, eu tava explicando pelo método tradicional e ele já pegou, já teve a sacada. Então, normalmente vocês aí dislexos, vocês pensam fora da caixa, ok? Isso é super vantajoso.
Outra questão, vocês têm uma ideia muito espacial, visual muito boa. Sabe, normalmente você tem dificuldade de decorar nomes de rua, nomes de locais, mas você tem facilidade de decorar qual que era na casa da minha amiga, eu não sei qual que é o nome da rua não, mas eu lembro que tinha uma praça e do lado da praça tem um mercado que a fachada dele é vermelha. Ou então eu lembro que o carro da casa dela, o portão da casa dela é um amarelão, grandão. Vocês têm essa capacidade visual, imaginativa muito aflorada. E isso é bom para você explorar essa questão espacial, visual, imaginativa. Quando você estiver precisando, dica aqui, tá? Ir em algum lugar, não precisa decorar de repente o nome da rua, tem dificuldade com isso, tudo bem, vai lá, escreve. Mas se você tentar lembrar daquilo, porque vocês são muito imaginativos, né? Fica imaginando aquele espaço ali, tentando lembrar, remontando os lugares com as cores, com as imagens. Isso vai te facilitar porque é uma vantagem sua. Ligado a isso, a criatividade, claro, como vocês pensam fora da caixa, vocês muitas vezes têm alguma sacada, então vocês são muito bons na área de criação, sabe, na área de designer, vocês viajam assim de um modo muito abstrato, é magnífico. Normalmente esses alunos, eles me vêm ali com alguma atividade, ó, professor, eu fiz esse desenho, ó, professor, eu gosto dessa música, e daí eles fazem uma viagem, analisam a música, tem uma criatividade muito aflorada. E isso, principalmente agora, né, no ramo digital, a criatividade, o designer diferenciado faz muito sentido. Certamente que sim. Atrelado a isso, como eu tinha falado, que vocês têm uma ideia espacial, vocês são muito visuais, pessoal, muito visual. Vou dar uma dica aqui, tá? Para essa vantagem, utilize de mapa mental para estudar para a prova, tá bom? Normalmente vocês têm dificuldade de fazer aqueles resumos grandes, né? Então use um mapa mental colorido, use um mapa mental com imagens. Aqui no meu canal mesmo, se você digitar mapa mental, você vai para o mapa mental que eu fiz ali especificamente para vocês. Com poucas palavras, palavras-chave, com bastante desenho. Tenho certeza que se você olhar aquilo ali, tentar lembrar no momento da prova, vai te dar insight, porque vocês são muito visuais, tá? Clica aqui, mapa mental no meu canal, e você vai achar essa aula bem simplificada para você. Outra facilidade, como vocês têm dificuldade ali de escrever, normalmente os diléticos têm mais dificuldade com textos grandes, né, textos maiores. Vocês são bastante comunicadores, né? A maioria dos dislexos eles falam bastante, né? Então, como vocês estão mais hábeis com a oratória, hábeis com a comunicação, se utilizem muito disso, sabe? Se é aquele líder da turma, se é aquele que explica, aquele que na hora do trabalho, ô Joãozinho, eu tenho dificuldade de escrever, eu posso apresentar? Então, sejam aqueles que utilizam, que exploram bastante a comunicação. Tanto na escola, quanto com os amigos, quanto no cursinho, quanto na faculdade, já vai pensando aí, tá? Quanto no seu curso superior, imagina um advogado que ele seja dislexo, ele tem uma boa oratória, um bom poder de convencimento. Tome nota, essa é outra vantagem. Outra vantagem aqui, vocês são muito das artes pegando nisso, né? Então, normalmente esses alunos, eles até gostam de fazer um curso de teatro, um curso de artes cênicas, ou então aquele teatro ali da escola, uma apresentação muito simples, porque a questão da linguagem corporal, a questão da linguagem fisionômica com vocês funcionam muito bem. Meus alunos dislexos, muitas vezes estou ali explicando e ele não fala que ele não entendeu, mas na cara dele, no aspecto físico dele, tá dando muito na cara aqui. Nossa, tipo, né? Na cara dele, eles são muito fisionômicos, a linguagem corporal deles é muito clara, né? Normalmente esses alunos são até muito bons nos esportes porque essa questão visual funciona muito com eles, tá? Outra questão, como vocês estão ali, né, sempre viajando, tal, imaginando, tal, vocês pensam sempre num todo, ou seja, visão holística. Vocês têm uma, o que é o holístico, pessoal? É quando você pensa sempre no todo. Sabe quando a professora está explicando alguma coisa ali, sei lá, de história, falando sobre Revolução Industrial, e daí vocês começam a perguntar, mas e como é que era isso? Mas então, professor, e aqui na política? Mas e ali na cultura? Mas e ali na educação? Mas e aqui na questão financeira? E ali na cultura? Vocês têm sempre um olhar do todo, um olhar holístico. Tem muita aluna que fala, nossa, mas quando a pessoa está explicando algo, eu já penso nos problemas, pô, eu confundo muito. Não, Joãozinho, não. Você está problematizando, você está pensando nas várias nuances. Isso é muito bom. Olha o que eu vou te falar. Isso é muito bom nas empresas. Normalmente, quando elas estão lançando um produto novo, quando elas estão adentrando no mercado, ou lançando uma empresa, enfim, um CNPJ, uma empresa nova, elas têm que pensar em todas as possibilidades, em todas as problemáticas, em todos os porquês, em todas as objeções. Então é bom para isso. Explore muito o que as pessoas dizem que é dificuldade, explora para uma vantagem, entendeu? Eu adoro quando vocês são holísticos. A gente tá ali falando de
uma questão de geografia, de história, e vocês vêm com os questionamentos que faz todo sentido. Muitas vezes é um pouco fora do assunto, mas a ideia é essa, entende? Utilize isso para um lado bom. Outra vantagem aqui, vocês também são muito, vou pegar um foco aqui, muito resoluções de problemas, isso aí. Normalmente quando eu coloco uma questão ali com o aluno, pode ser a mais simples ou a mais elaborada possível. A gente está falando sobre um tema de redação. E ele sempre tenta simplificar o raciocínio. Ele sempre tenta de modo muito simples, muito objetivo, né? Eu até vou dar outra questão também do cotidiano. A gente está com dificuldade ali de conexão, algum problema do tipo, eles vêm sempre com uma opção, um insight, uma sacada muito simplista. Ó, eu tô falando de simplista, não simplório, tá? Simplório é uma ideia mais pejorativa, não simplista é uma ideia muito resumitiva, sabe? De ponto A, ponto B, de ideia de ir direto ao foco, né? Então eu gosto muito dessa capacidade de resolução de problemas que esses alunos têm. Pegando a ideia disso, tá? Eles são muito persistentes. Sim, normalmente esses alunos, pessoal, eles começam a ter dificuldade desde o Fundamental 1. Sim, desde lá do quarto, quinto ano, quando começam a ser alfabetizados. Esses alunos, dificuldade, resistência, problema, é o dia a dia deles. É o dia a dia porque às vezes vai mal numa prova, a professora reclama que eles não estão prestando atenção, a professora reclama que eles não escrevem muito errado, não gostam de escrever, então o problema é o dia a dia deles, você entende aqui? Eles são muito persistentes, e isso é muito bom na hora que eu tô explicando ali, porque eu percebo que vocês, a cada problema, a cada situação, a cada dificuldade, vocês não desanimam, vocês entendem aquela dificuldade, vocês até brincam assim que vocês vão criando uma casca grossa de crocodilo, sabe? Vocês vão ficando muito mais persistentes. Pegando aqui também o fio da meada, eu acho vocês também mais muito flexíveis, resilientes, sabe? A ideia da resiliência, se você consultar bem aí, a palavra, a raiz da palavra vem a ideia de resistir, sabe? A capacidade de resistir. Fala-se muito naquele conceito, né, do Oriente, que é a ideia do bambu, que ele se flexiona com o vento, mas ele volta à posição original. Eu gosto muito disso. Vocês, durante a dificuldade ali, vocês vão se torcendo para ultrapassar aquela dificuldade. E quando ultrapassa, vocês têm uma capacidade muito grande de esquecer o problema, esquecer a dificuldade, sabe? Esquecer de repente aquele vexamento da sala de aula, aquela superação do professor, da dificuldade do aluno, daquele outro coleguinha que te zoou, falou mal de você, e vocês conseguem voltar para o caminho original, sabe? Vocês são muito resilientes, é uma outra vantagem dos nossos dislexos. Aí outra coisa também que eu vejo muito, vocês são muito, levam as coisas muito leves, vocês são muito engraçados. A gente tá ali num problema durante a aula e algo que eu vejo muito vocês, outros alunos, eles ficam muito mais concentrados no problema, muito mais sérios, muito mais imersos, né? E vocês, quando vem o problema, vocês dão risada da situação. Nem doeu. Isso deixa a aula muito mais leve, isso deixa a vida muito mais leve, tá bom? É uma outra vantagem aí, vocês levam as coisas, não tô falando na zoeira, não. Olha, isso daqui é muito mais descompromisso. É uma ideia de leveza, entende? Não uma ideia de descompromisso, de levar na brincadeira, de não estar nem aí, não é isso não. Outra questão, claro, outra vantagem, vocês são multitarefas. Normalmente meu aluno tá ali escrevendo, ele fala, posso ouvir uma música? Eu falo, nossa, mas você vai se concentrar? E eu quero ouvir essa música também. E ele traz o exercício super certo. Vocês são multitarefas do tipo, minha mãe tá chamando aqui, eu posso responder ela, mas eu quero você fazendo, hein? Eu quero você que. Não, eu tô respondendo ela e tô fazendo também, eu já dei um oi aqui pra ela. Então vocês são muito multitarefas, entende? Vocês estão ali resolvendo alguma coisa e já tá abrindo a capa do livro e já tá falando de uma história que aconteceu de manhã. Professora, não, eu posso te contar uma história hoje? Agora a gente não pode parar, João. Não, eu vou te contar e vou ficar escrevendo. Então, eu adoro essa capacidade de vocês de serem multitarefas, ok? Outro ponto também, os alunos são muito... Eu percebo que esses dislexos, eles são muito empáticos, muito solidários, eles têm uma capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o outro. É muito normal estar ali em aula e vocês sempre perguntando, como é que tá o dia? Professora, hoje como é que você tá? Né? Hoje você tá mais alegre, você tá mais triste? Como é que foi o dia seu hoje? Ah, meu amigo tava assim hoje, então eu percebo que vocês têm muito essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Vocês são muito, tem alguns alunos que até dividem, né, professora, eu sou muito coração, muito humano. Sim, vocês têm um aspecto, como vocês são menos lógicos, menos matemáticos, né, vocês têm
uma capacidade humana de se colocar no lugar do outro, de empatia, né? Isso, essa questão de se solidarizar, né? Com certeza aí para a vida é muito mais vantajoso, porque humano se liga com humano, né? Pessoa se liga com pessoas, pessoas compram de pessoas, pessoas vendem de pessoas, pessoas se emocionam e se vinculam com pessoas, né? Então isso tenho certeza que é uma vantagem e tem muito a contribuir com vocês. Outra ideia, como vocês pensam muito fora da caixa, assim, eu tenho alunos, às vezes, que com 10 anos, 15 anos, eles vendem biju na escola, as meninas. Tem menino que ajuda, conserta as coisinhas do outro lá, consertou um relógio digital, consertou um notebook, fez uma limpeza, não sei o que, e eles cobram por isso. E é isso mesmo, né? O mundo do empreendedorismo, vocês têm a capacidade de pensar muito fora da caixa. E não menos importante, porque eu vejo também bastante vocês nessa questão de persistência, de resiliência, vocês superam muito problemas. Eu comento isso com os alunos, né? Normalmente a gente está numa aula, vocês estão muito tristes por alguma situação ali do dia a dia. Ah, professora, hoje eu fui muito mal na prova de história, na redação, e aquilo durante 1, 2, 3 semanas depois eu pergunto para vocês e vocês já estão no outro astral. Ah, aquele dia que eu quase zerei, putz, pro nem fala, mas ó, agora eu já tô bem, minha nota aumentou, então vocês têm essa capacidade, tá? Sabe, vocês não ficam chafurdados ali na lama, entende? Vocês têm essa capacidade de superar as questões. Bom, só vejo vantagem em vocês. Pensem nisso, olhem por esse lado. O que eu sempre comento é o seguinte, né? A gente não consegue mudar as nossas características, principalmente de personalidade, as nossas essências, né? Principalmente aquelas que são fisiológicas. Não consigo mudar algo que é fisiológico meu, mas eu consigo então direcionar isso para ser vantajoso na minha vida adulta, ser vantajoso na minha vida juvenil. E eu percebo que é óbvio que a gente já passou por isso, né? Todo adulto já passou por aquela ideia ali, aquela idade juvenil, aquela idade da adolescência, que é uma idade que você está buscando identificação, se conhecendo, se aceitando, né? Então, esse momento, sim, eu percebo que é muito difícil. Mas se espere naquelas pessoas que já chegaram nisso daí. E aí eu vou deixar, nossa, são dezenas de pessoas. Tenho certeza que uma dessas aí, de repente, você já ouviu falar. Peguei algumas pessoas de décadas passadas, de séculos passados até o atual, para você olhar e se inspirar e se motivar pelo exemplo, tá bom? Pessoas que são diagnosticadas com dislexia. Vai aparecer os nomes aqui, dê pause se for alguma pessoa que você conhece e vá consultar e se espelhe pelo exemplo. Tô aqui torcendo por você. Esse vídeo merece um joinha. Minha intenção nele é passar uma mensagem de assim, olha, visualiza, enxerga essa questão da dislexia e direciona ela para um lado bom. Porque tem muita gente que demonstrou na vida, na experiência, que demonstrou na vida e traçar esse caminho, percorrer esse caminho, pode sim te levar a um caminho de sucesso. Tá bom? Comenta aqui no vídeo se você tem algum nome aqui que eu não comentei, outra pessoa ou alguma situação. Comenta aqui no vídeo, divide com a gente, vou adorar conhecer você um pouco mais. Curte o vídeo, claro, se inscreva no canal, inscreva no canal de material assim, pra dar aquela dica, aquela motivada, aquele up nos seus estudos, tá bom? Claro, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que tem certeza que ela vai curtir. Obrigada por hoje e vai lá, Gabarita